Cá estamos novamente para darmos prosseguimento ao nosso estudo deste maravilhoso livro, O Ser Consciente. Vamos, por um segundinho, ficarmos mais tranquilos. Vamos retomar o nosso humilde estudo. Com certeza, a presença de Jesus é indispensável às nossas vidas. Que estejamos com Ele em sintonia. Nós estamos falando do comportamento. Joana trata de maneira magnífica como que nós nos mascaramos. Muitas vezes não queremos mostrar, dar a nossa, como diz o ditado, cunhou a nossa cara à tapa, mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Nós, neste item, falando do ser necessário, nós desenvolvemos uma atividade orientada por um grande médium uberabense fitoterápico, que lidava e tratava de pessoas com doenças obsessivas seríssimas, que eu tive a felicidade de testemunhar. E ele tinha um conhecimento das ervas transcendente. O nome dele não temos nenhum receio em dizer, porque é conhecido de muitas pessoas, Langerton Neves da Cunha. Eu fui um discípulo dele por alguns anos, convivendo e frequentando o Cerrado Brasileiro juntamente com ele. Ele chegou certa feita e que a mídia começou a apertar, né? Querer saber, né? E ele sempre se esquivando. Até que não teve jeito. Ele falou, não, agora é o momento. E logo após, alguns anos se passaram de que ele se fez popular na mídia, ele desencarnou, né? Não foi por isso, é claro. É um momento que desencarnou, né? Mas ele esperou. Falou, enquanto nós não tivermos as nossas farmácias equipadas, montadas, eu não posso falar absolutamente nada. Chegou um momento que nós éramos um grupo grande e tínhamos uma montagem muito equilibrada de medicamentos extraídos in natura e ensinados por ele. Aí ele apareceu na mídia, né? Até então ele precisava ficar quieto. Não poderia aparecer. Não que ele apareceu porque ele queria, era necessário. Este é um caso diferente. Ele se mascarava para não aparecer. Mas precisou. Chegou o momento em que a fitoterapia abriu as portas e quase um número grande de centros passaram a possuir a sua farmácia, né, orientadas por ele. Joana diz assim,
Há uma tendência natural para o disfarce do ego. Uma tendência natural, né? Mas a comunicação desempenha em todas as vidas um papel relevante. A comunicação. Quando visceral, emocional, livre sem as pressões da desconfiança e da insegurança pessoal. É importante que nós nos comuniquemos. É fundamental. Assim nós vamos mostrar aquilo aquilo e quem verdadeiramente nós somos. Conheço pessoas que, quando nós conversamos com ela se manifesta de determinada forma. Quando ela vai fazer uma oração, ela se desmancha como se fosse uma manteiga. Não é verdade. A pessoa não é aquilo. Nós não precisamos imitar ninguém, fazer gesticulação ou postura de voz para poder falar dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Sejamos o que nós verdadeiramente somos, né? À medida que o ser se descerra em narrativa afetuosa ou amiga, o interlocutor, sentindo-se acompanhado, descobre-se, enquanto coordena as ideias para o diálogo, a autoanálise, refletindo-se, identifica-se, facilitando o próprio entendimento. É o feedback. A pessoa coloca-se no lugar do outro. E aí há o quê? O entrelaçamento. Há o interesse. Há a palavra comum, a química bateu. Né? A pessoa se mostrou simpático, se mostrou afetuoso, liberando-se das conversações feitas de interrogações, clichês, desinteressantes, penetra-se e faculta ao outro a oportunidade de igualmente desvelar-se. Empatia. Nós precisamos aprender a fazer isso. Por que ficarmos amarrados, peando, sermos aquilo que verdadeiramente nós somos? Quando nós nos despimos e mostramos aquilo que nós somos, a coisa flui maravilhosamente bem. Não precisamos enganar mais. Não precisamos ser uma pessoa política. Se dá bem com todo mundo e com todos. É um mentiroso. Nem Jesus conseguiu isso. Como que nós vamos conseguir? Nós estaremos enganando aos outros e principalmente a nós mesmos. Porque é fundamental que a gente esteja bem, consiga ser feliz. Olha que coisa linda. Mahatma Gandhi. Ser feliz, olha o dizer desta criatura. Ser feliz é quando Mahatma Gandhi. Ser feliz é quando o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço encontram-se em harmonia. Veja bem, ele vestindo aquela tanga branca dele, ele foi lá na Inglaterra visitar o príncipe, o rei da Inglaterra, na época.
Ele não pôs porque ele era um conhecedor da lei. Ele conhecia a lei, era um advogado, mas ele não colocou um terno, ele não pôs um sapato social, não. Com aquela tanga amarrada na cintura, a sua sandália e um cajado, ele foi para a Inglaterra. E nesta atitude de ser coerente consigo próprio, ele libertou a Índia do jugo inglês. Ele fez com que a multidão indiana obedecesse às suas normas sem um ato de violência. Sem um ato de violência. Isso é a coisa mais linda. No seu féretro, no seu enterro, uma multidão como nenhum estadista teve em toda a história. Por quê? Por ser o que ele verdadeiramente era. Não era máscara. Ele derrubava as pessoas com seu jejum. Tem propósito? É uma luminescência. Entende? Veja o Cristo, o exemplo do Cristo. Qual a agressão que o Cristo teve? Nenhuma. Nenhuma. Na expulsão dos vendilhões do templo, aquilo não foi um ato de agressividade, foi um ato de consciência, de indignidade perante os deuses do templo, que os vendilhões não respeitavam. Então, nós não precisamos falar muitas coisas para falarmos a verdade. Que a verdade ela é explícita, ela não se mascara, ela não se esconde, ela não tem subterfúgios, ela é. A verdade é. A verdade não seria talvez não. A verdade é. Voltaremos daqui um segundinho. Vamos continuar um pouquinho com esse estudo. Grato pela vossa bênção de atenção.